Renovando a mente com Provérbios 24. 24 de outubro, Provérbios 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. 2. Porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. A rapina é o lucro, é o ganho que aqueles que praticam o mal conquistam com a maldade que praticam. Não tenhas inveja daqueles que obtêm riquezas, daqueles que prosperam nos seus caminhos, praticando crimes, enganando as pessoas, sendo pessoas maliciosas, porque os ímpios logo morrerão. No Salmo 73, Asaf escreveu que em um dado momento da sua vida ele sentiu inveja dos maus, mas quando ele entrou no santuário, ele entendeu que o ímpio é hoje, mas amanhã ele passa. E quando ele entendeu isso, ele chegou à conclusão de que não vale a pena ter inveja dos ímpios, porque os ímpios podem conquistar riquezas de forma ilícita e enganosa na terra, mas eles não entrarão no reino do Senhor e, além disso, ainda nessa vida receberão o castigo por todos os seus atos de maldade. Até porque em Provérbios, no capítulo 11, nós vimos no último versículo, aqui em Provérbios 11, no último versículo, que, versículo 31, eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Aqui em Provérbios 11 existe uma palavra que assegura que o justo recebe os castigos pelos seus erros e pelas suas falhas, quanto mais o ímpio e o pecador. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, está escrito que não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tenha certeza de que a lei da semeadura é uma lei que vem de Deus e ela se realiza cedo ou tarde sobre a vida de todos. Versículo 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. 4. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Nesses versículos 3 e 4, nós vemos a recomendação de que devemos buscar a sabedoria para a construção das nossas casas. Com a sabedoria, nós construímos a nossa vida. Vamos entender aqui que a nossa casa corresponde à nossa vida. Com a sabedoria, nós entendemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e passamos a buscar a Deus todos os dias, orando e lendo e meditando na Sua palavra para fazer o que está escrito na palavra e dessa forma fazer prosperar os nossos caminhos. Como o Senhor disse a Josué no capítulo 1, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para fazer tudo quanto está escrito nele e assim faça prosperar os seus caminhos. Deus deu essa recomendação a Josué. E quando nós lemos Josué capítulo 1, Deus fala: não cesses de falar desse livro da lei. Isso significa que quando o Senhor falou com Josué, o livro estava na mão dele. Não cesses de falar desse livro da lei. Ou seja, Josué estava lendo a palavra e o Senhor falou com ele. Esteja sempre apegado com esse livro, porque meditando nele você vai prosperar os seus caminhos. Aquele que medita na palavra recebe a sabedoria, edifica sua vida espiritual, guarda relacionamento com Deus
e a partir do relacionamento com Deus, coloca todos os seus planos no caminho do Senhor, como disse em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia os teus planos ao Senhor, os teus projetos ao Senhor, e Ele realizará aquilo que você está projetando. Vamos ver aqui, Provérbios 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Aquele que confia no Senhor terá os seus pensamentos estabelecidos. E com a sabedoria se edifica a casa, significa que, tendo os planos no caminho do Senhor, você vai ser próspero nas suas decisões e nas suas escolhas. E com a inteligência ela se firma. A inteligência é um dos pilares da sabedoria. Quando nós meditamos em Provérbios 9, nós falamos que a sabedoria já edificou a sua casa e as suas 7 colunas, ou os seus 7 pilares. E nós dissemos que a sabedoria tem 7 pilares: a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Nós dissemos ali que nós que estudamos a palavra precisamos sempre buscar instrução na palavra do Senhor. Devemos buscar conselhos que são extraídos da palavra do Senhor e de pessoas que têm mais experiências do que nós e que podem nos mostrar quais foram os caminhos que eles passaram para chegarem aos resultados excelentes que obtiveram. Depois, obtendo instrução e conselhos, nós vamos tomando conhecimento a respeito de vários assuntos. Esse conhecimento precisa do esforço para que ele seja memorizado, para que ele seja internalizado e guardado dentro de nós. E é isso que corresponde à inteligência. A inteligência, ela exige o nosso esforço mental e cerebral a respeito das instruções e dos conselhos e dos conhecimentos que nós recebemos, para que toda a instrução, conselho e conhecimento fiquem dentro de nós, de tal maneira que nós sejamos inteligentes. Depois da inteligência, nós recebemos o entendimento. Aquele que tem a informação dentro da sua mente, vai aplicando a instrução, o conselho e o conhecimento recebidos e vai se esforçando usando a inteligência para aplicá-los na vida prática, começa a entender melhor as coisas da vida e com o entendimento terá facilmente o discernimento para saber isso é bom e isso é ruim. E todo aquele que recebe o discernimento, conseguindo fazer a diferenciação entre o que é bom e o que é ruim, passa a ter prudência, que é a sintonia, a capacidade detalhada de tomar a melhor resposta e a melhor decisão em cada situação da vida. Nós comentamos que prudência é como aquele que está passando por um sinal amarelo. No sinal amarelo você pode tanto passar quanto parar. Tudo vai depender da prudência, da avaliação da distância que você está do semáforo. E assim é a prudência. Nas situações da vida que podem ter mais de uma solução e resposta, aquele que se instrui, busca conselho, adquire conhecimento, se esforça usando a inteligência para ter entendimento, terá o discernimento e a capacidade de tomar a decisão mais prudente em todas as circunstâncias da vida. Então, quando o versículo 3 fala assim: com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma, ela está falando que nós devemos buscar a sabedoria para tudo que fizermos e devemos nos esforçar com relação ao aprofundamento da sabedoria, buscando a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência, que são os 7 pilares da sabedoria.
Veja que ele fala: com a inteligência ela se firma, com esse esforço de guardar a instrução, o conselho e o conhecimento. É isso que o versículo 4 vai dizer: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Versículo 5 e 6. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Veja que os versículos 5 e 6 são uma continuação dos versículos 3 e 4. No 3 fala que a sabedoria é importante, a inteligência também. No 4 fala que com o conhecimento se enche a casa de substâncias preciosas. E no 5 e no 6 fala que aquele que é sábio, ele é forte. Por quê? Quem tem a sabedoria não tropeça, não cai facilmente. E quem tem conhecimento consolida a força. Por que ele consolida a força? Consolidar significa firmar as estruturas da força. Ele com certeza não vai cair, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra. Quando ele fala sobre guerra, ele fala sobre as batalhas, sobre a guerra da vida. Temos muitas batalhas. Paulo falou quando estava próximo da sua morte que eu combati um bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Agora está reservado para mim a justiça, a vida eterna. Então Paulo, ele mostrou, entendeu a vida dessa forma, como um campo de batalhas, como uma guerra, onde todos os dias nós estamos enfrentando desafios. E o versículo 6 aqui fala: com conselhos prudentes tu farás a guerra. Conselhos nós tomamos com pessoas que são mais experientes e que têm resultados excelentes. Em quem você tem se inspirado para tomar as suas decisões? Muitas pessoas não prestam atenção nisso. Elas dizem: vamos ouvir o que tal pessoa tem para nos dizer. E elas não param para avaliar quais os resultados que essa pessoa está colhendo. Preste atenção em quem influencia você. Seja influenciado pela palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor estão os conselhos prudentes. Com os conselhos prudentes, tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Ouça, conselheiros, pessoas mais experientes, mais preparadas, que têm os resultados que você tem esperado. Somos a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Preste atenção de quem você está rodeado. Quais são as pessoas que te rodeiam? São sábios ou são tolos? Se você tem caminhado com tolos, é hora de você começar a buscar sentar-se em rodas de pessoas que sejam sábias. No Salmo 1 está escrito que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então se assente na roda de pessoas sábias. Versículo 7. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. O tolo é aquele que julga que ter sabedoria é algo muito difícil. Não seja tolo de pensar que não vale a pena ler a palavra, que não vale a pena seguir o reino. Seja sábio e busque conhecer o Senhor e entender os seus princípios e mandamentos, porque é daí que virá a sabedoria. E quando você estiver na porta, ou seja, quando você estiver na porta de enfrentar uma situação difícil, você terá a resposta certa para dizer, porque do Senhor vem a resposta da boca. Como diz em Provérbios 15, que diz assim, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira.
mas aqui o capítulo 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, aquele que busca ao Senhor, indo no 15, tem a resposta branda nas situações difíceis para desviar o furor e a ira do próximo, e além de ter a sabedoria para dar a resposta branda, tem também no capítulo 16, o versículo 1, quando ele prepara um projeto, ele tem a resposta do Senhor. Voltando para Provérbios 24, versículo 8. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. Se você vive praticando o mal e incitando as pessoas a fazerem o mal, logo descobrirão que você é aquele que dá o apoio para fazer as coisas erradas, e logo você será reconhecido como o mestre que pratica o mal. Cuide da sua reputação, cuide do seu bom nome, porque ser conhecido como alguém que é mestre de maldades certamente vai fazer com que as pessoas que seguem a Deus se afastem de você e vai aproximar você de pessoas que fazem o mal. E andar no caminho do mal vai levá-lo à destruição e à ruína, porque, mais uma vez repetindo Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia o bem, colherá o bem. Aquele que semeia o mal, colherá o mal. Com o detalhe de que quando você planta uma semente, essa semente gera muitos frutos. Então, se você planta o bem, você recebe bastante bem. Igualmente, se plantar o mal, colherá bastantes frutos do mal. Pense, quando uma pessoa diz, aquela pessoa só faz o mal, você vai perder portas, oportunidades com várias pessoas. Basta lembrar que uma pessoa que negocia e vende um produto com engano ou contrapassa recebe a propaganda de boca em boca. E a pessoa acaba indo muitas vezes à falência porque a propaganda que acontece de boca em boca leva aquela pessoa à ruína. Assim também o sucesso daquele que pratica o bem. Versículo 9. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. O que o versículo 9 está dizendo é que até os pensamentos daquele que não busca sabedoria é pecado. O pensamento do tolo sempre é comer mais, beber demais, adulterar, se prostituir. Lemos ontem em Provérbios 23 que é pecado ser glutão e que é pecado se envolver com bebedices. Lemos no dia 5, 6 e 7 sobre a busca do cuidado com o casamento, da advertência contra o adultério e da tolice de quem comete adultério, nos capítulos 5, 6 e 7. E há muitas pessoas que têm sido tolas nos seus pensamentos. Elas só pensam o dia inteiro em promiscuidades, pornografias, prostituições, glutonarias, consumismos, bebidas, e são pessoas que são tolas, pessoas que buscam a realização exclusiva do seu prazer físico e do seu prazer carnal e que não se preocupam em cuidar dos seus pensamentos e do seu relacionamento com Deus. Seja sábio, busque instrução, conselhos, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência, que são os 7 pilares da sabedoria. Fuja do pecado. A palavra pecado significa, no seu texto, na sua origem, errar o objetivo, errar o alvo.
Nós fomos criados para adorar a Deus, porque somos feitos em imagem e semelhança dele. Foi para isso que você foi criado, para honrar e amar a Deus, e ser abençoado e próspero em todos os seus caminhos pelas respostas de Deus na sua vida. Se você não sabe qual é o seu propósito, se você tem dúvidas, por que eu estou aqui na Terra, você saiba que é criação de Deus e que Deus tem prazer em honrar a todos aqueles que o buscam em primeiro lugar. Coloque os seus pensamentos em Deus. Não se deixe influenciar por pessoas que querem levá-lo ao engano. Não erre, não tropece. Fuja do pecado, de errar o alvo. Quando você coloca como alvo louvar a Deus, você cumpre o seu propósito e Deus endireita os seus caminhos. A parte B do versículo 9. E é abominável aos homens o escarnecedor. O escarnecedor é aquele zombador, é aquele que brinca com as situações reais da vida. Quem é zombador, escarnecedor e brinca com a vida é abominável aos homens. Todos que se deparam com alguém que vive errando e cometendo falhas e erros na vida, olha para essa pessoa e diz: eu não quero estar com essa pessoa, salvo o outro escarnecedor, que também faz as coisas erradas. Esse apoia e aprova os outros que fazem as mesmas coisas erradas que eles praticam. Fuja dessas pessoas. 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O versículo 10 nos fala que no dia em que você se sente fraco, triste, porque alguma coisa não deu certo na vida, é esse o dia em que você tem que erguer a cabeça e dizer: eu vou vencer. Eu sei que no meio dessas derrotas o Senhor me fortalecerá. Sabemos que muitas vezes, quando começamos um negócio, em qualquer área, quando começamos a meditar na palavra, não temos muito entendimento. Mas com o passar dos anos, com o passar dos dias, lendo e lendo e lendo, nós começamos a ficar fortes no conhecimento e no relacionamento com Deus. Um relacionamento começa tendo alguns poucos conhecimentos a respeito da outra pessoa. E o relacionamento vai se fortalecendo à medida em que ocorrem investimentos em conversar e conhecer a outra pessoa. Assim também, se você começou um negócio agora e não está dando certo, significa que faltam conhecimentos, porque a diferença entre aquele que dá certo em um negócio e aquele que não dá certo é a falta de saber o que fazer e como responder diante daquelas dificuldades. Então, se você se mostra fraco no primeiro fracasso, na primeira situação difícil, então a tua força sempre será pequena. Você nunca se fortalecerá. Você precisa ter persistência, perseverança, buscar informação, buscar conselhos, como diz aqui no versículo 6. Com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Você precisa buscar conselheiros, buscar conhecimento e prosseguir. É com perseverança, com insistência que você vence muitas batalhas nessa vida. Aquele que é frouxo, que desanima facilmente, nada recebe, porque nunca terá força necessária para prosperar e avançar. É por isso que a meditação em Provérbios, quem medita em Provérbios todos os meses e aplica Provérbios em 2 anos consecutivos, é que começa a ter facilidade em ter respostas sábias e inteligentes, porque meditou nisso, se exercitou nisso. E quem lê Provérbios todos os meses e aplica por 5 anos, prospera. Por quê? São todos os meses, durante 5 anos, repetindo aquilo que está escrito na palavra. E é isso que gera o resultado. A colheita vem.
da plantação de boas sementes. Versículo 11: livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. 12: se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Os versículos 11 e 12 estão nos dizendo: se você sabe como ajudar alguém que está indo para o caminho da morte e você não livra essa pessoa, nós temos o dever de livrar as pessoas. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se você pode ajudar alguém com um conselho, com uma recomendação, e se você pode livrar alguém da morte e você fica quieto, podendo ter feito o que você não quis fazer, vem o versículo 12 e fala: se você falar, eu não sabia, aquele que pondera os corações não o considerará? Ele está dizendo: Deus sabe quando você podia ter feito alguma coisa e você fechou os olhos e não fez. E aquele que atenta para a tua alma não o saberá, não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Deus está de olhos abertos. Ele sabe quais foram as pessoas, quais foram os vizinhos, os colegas de trabalho, os familiares, parentes que passaram no seu caminho e contaram uma situação para você e você ficou quieto, sabendo que a resposta que você deveria ter dado era uma certa resposta que Deus colocou em seu coração. Às vezes Deus coloca alguém para que você pregue a palavra e apenas diga para ela: coloque esse teu plano na mão de Deus e Deus te ajudará. Às vezes nós ficamos quietos em relação a um conselho para o nosso pai, para os nossos irmãos, porque dizemos: eles já são maior de idade, eles sabem o que fazer. Livre os que estão destinados à morte. Se você percebe que o seu irmão, que a sua irmã, que algum vizinho, alguém da sua comunidade está indo no caminho errado e você pode dar uma palavra, dê a palavra, para que Deus não cobre de você. Ezequiel, no capítulo 33, fala que sobre a obrigação que aquele que recebe uma palavra tem de dar a palavra. Lá está escrito que se Deus coloca uma palavra no teu coração para que você entregue para alguém, para que essa pessoa se desvie do mal, e você cala a sua boca, então a morte daquela pessoa é cobrada de você, porque você recebeu a orientação do Senhor e ficou em silêncio. Mas se você disser a palavra para a pessoa e a pessoa decidir seguir no caminho errado, o sangue dela cairá sobre a sua própria cabeça, porque ela teve a oportunidade de se desviar e decidiu ficar no caminho errado. Versículo 13: come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. 14: tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti recompensa, e não será cortada a tua expectação. Então, os versículos 13 e 14 estão falando para comer o mel. Aqui, o mel está falando a respeito do conhecimento, está falando a respeito da sabedoria. Quando você come o conhecimento, quando você come a sabedoria, isso é bom. E o favo de mel é doce ao teu paladar. Isso traz o que é agradável. Assim será, como diz o 14, o conhecimento da sabedoria para a tua alma, se você a encontrar. Haverá para ti recompensa, galardão, e não será cortada a tua expectação, ou seja, os teus planos, as suas expectativas se realizarão. Versículo 15: não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. 16: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Não adianta o ímpio querer a queda do justo. O justo 7 vezes cairá e se levantará. 7 é um número na Bíblia que significa plenitude. Isso significa, com certeza, o justo se levantará. Portanto, não se preocupe quando o ímpio persegue você. Ele pode perseguir,
pode atrapalhar um pouco o seu caminho, mas ainda que o ímpio atrapalhe um pouco o caminho, aquele que é justo receberá com certeza a vitória e se levantará. 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Se regozijar significa ter regozo, ter alegria de volta, ter 2 vezes, 3 vezes alegria. Não fique aplaudindo a queda do ímpio. Versículo 18: para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Deus realiza justiça contra os seus inimigos. Não precisa ter alegria de ver a queda do inimigo. Quando temos alegria de ver a queda, mesmo do nosso inimigo, estamos sendo maus, estamos sentindo gozo e estamos regozijando com a destruição e o mal do próximo. E o desejo correto é que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça que ele se arrependa e encontre o caminho certo. É para isso que fomos chamados, para sermos benignos, para termos a bondade em nós. Em Provérbios, no capítulo 3, está escrito que nós não devemos ter, aqui o versículo 3, Provérbios 3:3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Ou seja, que nós tenhamos a benignidade, a qualidade de sermos aqueles que praticam e desejam o bem de todos. Porque é isso que vai nos dar bom entendimento aos olhos de Deus. Voltando para o 24, aqui no versículo 19. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. 20. Porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Veja que, mais uma vez, Provérbios 24 está falando sobre não ter inveja daqueles que fazem o mal, porque eles não terão galardão, eles não terão a recompensa de Deus. A lâmpada dos ímpios se apagará. O capítulo 24 começa com o versículo 1, dizendo: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. 2. Porque o seu coração medita rapina e os seus lábios falam maliciosamente. E o 19 e o 20 vai confirmar isso. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá recompensa alguma, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Não tenha inveja de quem pratica o mal, eles vão receber a colheita do que praticam. Mas, ao contrário, 21, teme ao Senhor, coloque Deus em primeiro lugar, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. 22, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles. Quem a conhecerá? Existem aquelas pessoas que vivem criando movimentos. Vamos fazer um movimento aqui dentro da empresa, vamos fazer um movimento aqui, e ficam criando situações que são contra a lei, contra os mandamentos de Deus, porque querem parecer o que são os influenciadores. Preste atenção em quem levanta movimentos. Veja se a pessoa realmente está fazendo o que quer fazer com temor ao Senhor, ou se está criando um movimento só para atrair pessoas para que consiga receber o seu próprio interesse. Tem muitas pessoas que fazem isso. Elas ajuntam povo para se rebelar contra o dono da empresa, contra o chefe, contra o rei, contra uma certa situação, mas é apenas para o seu próprio benefício. E essas pessoas, de repente, acabam arruinadas, porque elas não conseguem fazer prevalecer aquilo que intentam fazer. Veja, não se deixe influenciar. Quando alguém vem até você e fala: vamos fazer esse movimento aqui na empresa porque esse chefe aí, esse líder aí, esse dono, esse patrão aí não está sendo bom. Veja quais são as reais motivações das pessoas. 23.
Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. 24. Que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. 25. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem. Nesses 3 versículos, fala sobre ter respeito às pessoas no juízo não é bom. Ele está dizendo, você não deve respeitar uma pessoa no juízo que pratica o mal. Quando você fala para o ímpio, você é justo, os povos te amaldiçoarão, as nações o detestarão, ou seja, as pessoas à sua volta vão odiar você, porque você está justificando aquele que é ímpio. Então, ter respeito às pessoas que fazem coisas erradas não é bom. É bom que você condene quem faz as coisas erradas, principalmente quando você está no juízo. Que você seja uma testemunha verdadeira que realmente condena aqueles que fazem as coisas erradas e que anda com aqueles que fazem a coisa certa. Como diz o versículo 25: para os que o repreenderem, os que repreenderem o ímpio, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Versículo 26. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. O versículo 26 está falando que quando você dá palavras corretas para as pessoas, é como se você estivesse dando um beijo nelas. É uma metáfora, uma comparação, dizendo que aquele que responde com palavras boas é aquele que ama você, é aquele que está desejando o seu bem. Não fique chateado ou triste quando alguém fala uma palavra dura de repreensão para você. Essa pessoa está cuidando de você. 27. Agora, aquele que te elogia, mesmo quando você está fazendo coisas erradas, é aquele que deseja a sua queda. 27. Prepara fora a tua obra e apronta no campo, e então edifica a tua casa. O versículo 27 está falando: preste atenção antes de você começar um projeto. Edificar a casa fala sobre projetos. Prepare as coisas, faça o planejamento, apronte-a no campo, ou seja, se informe a respeito do que você quer fazer antes de fazer, para que você seja bem-sucedido em tudo na sua vida. Versículo: comece colocando seus planos no Senhor. 28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, por que enganarias com os teus lábios? 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Não tome vingança, deixe que o Senhor tome a vingança. E o último conselho de Provérbios 24 fala sobre a preguiça. Do versículo 30 até o último versículo, ou 34, fala o seguinte sobre a preguiça. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Quem é o homem falto de entendimento? É aquele que é preguiçoso, é aquele que não trabalha, é aquele que não realiza o que tem que ser feito todos os dias. Versículo 31. E eis que toda a sua casa, a sua vinha, estava cheia de cardos, ou seja, de espinhos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derrubada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo recebi instrução. 33. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. 34. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Como nós vemos aqui, preguiça leva a maus resultados. E nós sempre comentamos que preguiça, para Provérbios, não é aquele que não trabalha. Muitas pessoas até trabalham, muitas pessoas têm até registro na carteira. E muitas pessoas até trabalham em 2 empregos. Mas Provérbios nos ensina que nós devemos desenvolver as nossas habilidades, que nós devemos ser sábios, buscar sabedoria. Se você pode buscar conhecimento e sabedoria para aprender novas habilidades e buscar novos caminhos profissionais que podem trazer mais rendimentos pelas mesmas horas que você trabalha atualmente
e você não busca esse conhecimento, podendo ter a ambição de buscar mais conhecimento e melhorar a sua situação, então você é um preguiçoso. A preguiça, no contexto da Bíblia, é aquele que fica acomodado. Então, essa é a meditação de Provérbios 24. Fuja da inveja, tema ao Senhor e busque sabedoria para tomar as suas decisões e edificar a sua casa, e seja alguém que tem ambição, que foge da preguiça, que busca melhorar a sua condição e ensine as pessoas que estão à sua volta a ambicionarem novas e melhores coisas. Existe uma diferença entre ambição e ganância. Ganância é a ânsia de ganhar mais, sem fazer os esforços necessários. Ambição é o desejo de crescimento, o desejo de prosperidade, o desejo de ser melhor a cada dia em tudo aquilo que você faz. E ser melhor a cada dia, 1% em tudo aquilo que você faz, corresponde à vontade de Deus. Deus quer que nós renovemos os nossos pensamentos, que nós renovemos a nossa vida conforme a renovação do nosso entendimento. Por isso, renove a sua mente. Nessa série Renovando a Mente com Provérbios, renove a sua mente. Paz e graça, sempre em Cristo. Amém.